É muito importante que você saiba como você funciona, porque não adianta eu te falar, olha, se você pegar isso aqui e fizer assim, vai dar certo. Como foi sofrido, né, ver tudo isso, só que como foi a forma que você enfrentou. Não, nem sempre dá certo para todo mundo do mesmo jeito, né? Aliás, é muito difícil. Então, o processo de terapia é justamente para você saber como você funciona, o que para você dá certo. A história, a trajetória, eu acho que só quem estava lá que sabe dizer, né. Dificilmente as pessoas não sabem, porque não é uma coisa que a gente explora, mas eu gosto de, como eu tô convidado, né, foi, uma fase muito difícil e creio eu que se fosse qualquer outra pessoa não suportaria o que foi. Bem-vindos ao podcast número 1, Terapia Vibracional. Esse podcast tem o intuito de convidar profissionais expoentes de diversas áreas para falar sobre seu trabalho, sempre dando ênfase à experiência da terapia vibracional e energética. Esse número 1 é super especial. Por quê? Porque a gente vai lançar uma questão nesse podcast, que é o seguinte: muita gente na internet fala sobre viver melhor, mas pouca gente está vivendo melhor. Sabe por quê? Porque chega de falar, gente, vamos agir. Por isso, o nome desse episódio do podcast é Nesta Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau. Além de profissionais super expoentes, eu convidei meus filhos, Rafael e Estela, para participarem desse podcast, para mostrar para vocês que a gente não fala só, a gente faz, a gente realmente vive melhor. Então, eu vou apresentar para vocês Rafael e Estela. O Rafael é advogado e professor de beach tênis. E a Estela é psicóloga. Claro, eu estou falando só da profissão, fora as pessoas maravilhosas que eles são, tá bom? Então, vamos começar com a Estela. Estela, me conta um pouquinho da sua trajetória, como tudo aconteceu, desde que você escolheu a psicologia, o que você faz hoje, sua especialização. Conta um pouco. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Eu sou Estela, sou psicóloga. Para mim, a escolha, né, da profissão foi difícil até, enfim, na época ali do ensino médio, né, enfim, porque eu gostava de bastante coisa, até que eu descobri que eu gostava muito de cuidar das pessoas de uma forma geral, escolhi fazer a psicologia. Fiz a faculdade, em seguida já logo me especializei, escolhi fazer a especialização em psicologia hospitalar, então fiz ali no Hospital das Clínicas, né, da faculdade da USP. Queria seguir nessa área da saúde mesmo, desde o comecinho, e já logo comecei a atender em consultório, né, de forma autônoma. E aí, enfim, a carreira foi crescendo, foi mudando algumas coisas, até que eu decidi mudar, né, sair ali da psicologia hospitalar, dessa parte de saúde em si, e fui mais para a parte autônoma, ficar no consultório, e aí comecei a ingressar, né, resolvi ingressar num cursinho pré-vestibular para trabalhar com os adolescentes, para fazer mais uma coisa de orientação profissional, orientação de estudos, mais voltada ali para quem estava prestando vestibular. E aí foi onde eu me apaixonei pelos adolescentes, por essa faixa etária, enfim, aí desde então isso já faz aí uns 6 anos mais ou menos, que eu estou bem especialista, um pouco mais, acho uns 8 anos, que eu já estou só nessa faixa etária de adolescente, e hoje, então, atendo bastante adolescente. Fiquei bastante tempo no cursinho, fiquei quase 6, 7 anos nesse cursinho, como orientadora, e em paralelo ainda no consultório, até que eu decidi sair, agora eu me dedico 100% à carreira de consultório, né, assim, nessa parte profissional. E, bom, na parte pessoal, decidi, inclusive, sair, né, do cursinho, porque quis engravidar, enfim, então hoje sou mãe do Gabriel, lindo. Então hoje me dedico à parte mãe e me dedico no consultório aos adolescentes e adultos jovens, né, assim, então, se eu posso dizer que 80% aí do meu público de consultório hoje é adolescente e adulto jovem. Então, é mais ou menos aí que
foi minha trajetória. Por aí. Muito bom você falar sobre isso, inclusive. Então, me diz uma coisa, diz aí para todo mundo que está assistindo a gente, como é que é conciliar a carreira e ser mãe? Difícil. Bem difícil, mas na verdade eu fiz uma escolha lá atrás, né? Assim, quando eu decidi sair do emprego CLT, né, que a gente fala, para poder me dedicar mais ao Gabriel, né? Por enquanto ao Gabriel. Fiz essa escolha, de fato, bom, primeiro porque eu planejei isso durante toda a minha vida, como eu sempre falo, eu plantei tudo isso lá atrás para poder colher agora, de ter essa escolha de sair do CLT e ficar somente autônoma. Então, eu fui fazendo, né, o consultório, fui abrindo meu consultório, aumentando os meus horários para poder ter essa escolha hoje, que acho que é o que muita gente busca, né, ter essa flexibilidade, enfim, de conseguir trabalhar de casa muitas vezes. Então, hoje 90% dos meus atendimentos são online, então eu tenho essa flexibilidade de poder estar em casa, às vezes poder estar com ele, enfim, além da rede de apoio que eu conto com toda a família, né, enfim. Então, é difícil, mas eu sei que eu sou uma privilegiada também porque eu plantei lá atrás, também porque eu busquei isso, então hoje eu consigo conciliar É a muito carreira. importante você colocar isso, porque a maioria das mulheres, para engravidar hoje, elas estão buscando um emprego CLT. E elas ficam buscando uma garantia e ficam dizendo: bom, se eu não tiver uma garantia, eu não posso engravidar. E muitas vezes não engravidam. Por quê? Porque muitas vezes o emprego CLT exige um horário absurdo, elas não se alimentam direito, elas ficam muito estressadas. E com você foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque você pôde investir no consultório. Então, logo depois que você deu à luz, você já tinha a clientela e pôde trabalhar online. Então, é um recado legal aí, hein, gente? Olha isso que a gente está falando aqui. Ao invés de você buscar garantia fora, você planta a coisa antes para depois colher. Olha que interessante. Opa, desculpa. Bom, me diz uma coisa, adolescente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouco para o Rafael, ele vai falar um pouco dele, depois a gente vai fazer um bate-bola, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, Rafael, advogado e professor de beach tênis, conta pra gente aí como isso começou, como é que você concilia essas duas coisas hoje? Bom, primeiramente, um olá a todos aí. Obrigado pelo convite, né? Bom, diferente dela, né, da Estela, da minha irmã, eu tive muita dificuldade na escolha inicial, né? Eu fiz outros cursos, né, antes de ir para o direito, né? Engenharia, fiz até um outro de hotelaria, né? E acabei indo para o direito muito por influência da nossa família e tal, e também por querer ajudar as pessoas e buscar o justo, né? A justiça. Cursei, né? Essa faculdade. Depois eu fui buscar especialização na área trabalhista e na área criminal, onde desde que eu me formei lá em 2012 eu atuo, né? Trabalhei em escritórios durante um longo período. Uma fase da vida também eu fui atrás de concurso público, sem êxito, porque foi justamente uma fase muito complicada, né? Nessa parte pública, que abriram poucos concursos, teve uma certa recessão, né? E aí voltei a advogar em escritório. E aí veio a pandemia, né? E aí, com isso, todas essas relações aí mudaram, né? Eu estava em um escritório, eu era responsável pela área trabalhista desse escritório, e aí a gente começou com aquela questão de estar em lockdown, né, tudo fechando, então eu sempre fui um cara que amou esportes, né, então eu até tinha essa dúvida na época da escolha, acabei não indo para essa área, mas sempre fiz muitos esportes, né, futebol, lutas, enfim, musculação. E aí, com a pandemia, acabou que a única opção que foi retornando antes foi o beach tênis, que aí as quadras, como são quadras abertas, de areia, enfim, né, espaços mais amplos, né, acabou que eu encontrei o beach tênis. E aí foi uma opção, né, dada pela pandemia,
Eu não tinha academia e mais nada, e fui pro beach tênis. Comecei a jogar. E como quase todo mundo, né, que joga beach tênis uma vez, fica apaixonado. Desde então, eu era tenista, né? Joguei tênis durante 15 anos, acho, 20 anos. E eu fui pro beach tênis, isso há uns 4 anos. Nunca mais peguei numa raquete de tênis. Comecei a praticar beach tênis, né, com uma frequência enorme, fazendo aulas em várias quadras com os melhores professores. E aí eu fui vendo, né, e outras pessoas foram vendo que eu tinha um certo talento para ensinar. Isso foi amadurecendo com o crescimento, né, com a demanda, né, por professores. Eu tive uma oportunidade e fiz um curso de capacitação e fui, né, e me joguei. E aí, desde então, aí já faz uns 2, 3 anos quase já, né, que eu venho dando aulas de beach tênis, né, saí do escritório, passei a atuar de forma autônoma, né, e aí agora eu tô nessa luta, que é justamente o quê? Conciliar as duas coisas. Então, acaba que na parte da manhã eu dou aulas e no fim do dia também. E aí na parte da tarde ali eu pego para advocacia, né? Na parte pessoal, a única novidade maior aí que eu tenho nesses últimos anos é que eu me casei, né, com a Cíntia. Ai, te amo, amor. E aí, agora a gente está começando a construir a nossa vida aí juntos e sempre com o apoio de todo mundo da nossa família, né? A gente, graças a Deus, está sempre junto, né? Todo mundo, todas as datas, todos churrasco, final de semana, a gente sempre se reúne. Então, é uma forma boa de dar um apoio, né? Porque a gente conta aí com essa vida bem corrida, todo mundo, mas a gente está sempre junto. Então, isso que é mais legal, né? Que maravilha, hein, gente? Que maravilha. Bom, antes de começar a perguntar especificamente para vocês, eu quero saber de cada um o que é o exemplo, né? Porque muita gente fala, como eu disse, que quer viver melhor e pouca gente vive melhor. Por quê? Porque as pessoas não aplicam, não dão exemplo, né, daquilo que realmente elas conhecem. Então, eu quero que vocês contem um pouco para mim da experiência que vocês viveram comigo, particularmente, né, já que eu fiz essa opção também. Só para quem não me conhece ainda, eu também sou advogada. Sou advogada, trabalhei com moda, fiz algumas transições de carreira e por um problema de saúde que eu tive, que me impediu de andar 1 ano e 3 meses, eu acabei me tornando terapeuta vibracional, porque aí eu quis estudar qual era a causa, né, da minha doença. E desde então, nessa época, meus filhos ainda moravam comigo, conviveram bastante comigo durante todo o tempo da doença, dessa transição, né, para terapeuta. Então, eu quero saber de vocês assim, o que isso, na verdade, ajudou vocês, né? Tanto no pessoal, como no profissional, como o fato do Rafael falar isso, que a família é unida, que está sempre junta, quanto que isso estrutura, né? A infraestrutura para vocês poderem ser hoje essas pessoas, esses profissionais tão bem-sucedidos. Quem quer começar a falar? Bom, acho que tudo começa em casa mesmo, né? Com essa fase aí até que você comentou, que, enfim, teve problema de saúde, ficou sem andar mais ou menos, né? Porque ficou com muita dificuldade, mas ela não para quieta um minuto. Então, assim, acho que começa em casa até com o exemplo, né? Primeiro de tudo. Então, de ver, enfim, toda essa fase que você passou aí, super complicada, de, sei lá, ela diz 1 ano, mas sei lá, foi muito mais do que isso. O tratamento foram 8, né? Então, assim, um tempão de ver, assim, dores absurdas, dificuldade de movimentação e sempre sorriso no rosto, sempre tudo muito bom, muito alegre, enfim. Então, acho que primeiro começou daí, né? Não sei se... Acho que o Rafa também pode dizer, porque, bom, a gente morava junto até pouco tempo, aliás, até a gente se casar. Então, acho que começou em casa, como você perguntou, né, como que isso estrutura, enfim, acho que começa com exemplo, e aí a gente também começa a replicar isso na nossa vida, né, a fazer isso para nossa própria vida. Então,
visualização criativa, de onde a gente quer chegar, então pensar aonde a gente quer chegar profissionalmente. Eu mesma tive uma experiência incrível, né, quando eu quis engravidar, enfim, que muita gente dizia, os médicos, né, diziam que eu teria dificuldade, porque eu passei aí alguns tratamentos, e aí fiz toda a parte na minha vida pessoal, né, fiz toda a parte vibracional, engravidei muito rápido, até, enfim, os médicos ficaram até assustados. Então, acho que a gente vai replicando e aí vai trazendo para a nossa vida, tanto pessoal, né, como eu falei aí, no meu caso, pelo menos, quanto no profissional, da gente poder ir plantando aquilo que a gente quer colher no futuro, né, pensar nessa parte, o que a gente quer atrair, que tipo de cliente a gente atrai, como que a gente trata isso, né, como que a gente alinha a nossa frequência, né, e aí o Rafa também pode falar um pouco, enfim, dos alunos, do beach tênis e da vida profissional. Não, a questão aqui foi, né, que como já dito aqui, né, a história, a trajetória, eu acho que só quem estava lá que sabe dizer como foi sofrido, né, ver tudo isso, só que como foi a forma que você enfrentou, né? Dificilmente as pessoas não sabem, porque não é uma coisa que a gente explora, mas eu gosto de, como eu tô aqui como convidado, né? Foi uma fase muito difícil, e creio eu que se fosse qualquer outra pessoa não suportaria o que foi, né? Você falou que você ficou 1 ano e 3 meses sem andar, eu digo que é com dificuldade extrema de locomoção, porque andar mesmo você não andava, mas você tentava. Então, assim, uma coisa que passa muito, acho que para todo mundo que te conhece, assim, há mais tempo, é o quê? Superação. E não é aquela coisa superação só por isso mesmo, mas com alegria, tentando sempre de tudo para que todos em volta estivessem bem. Muito embora a gente soubesse que estava tudo muito difícil, você tentava sempre amenizar isso, mesmo com tudo que você estava passando. Então, isso é uma lição que eu acho que fica para todo mundo, né? E da parte profissional, né, o que eu levei foi exatamente isso, que você fez uma curva ali, né? E hoje você está aí, onde você está. Uma coisa que eles falam para mim também, como é que você professor de beach tênis e advogado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, bom, pode não ter a ver uma coisa com a outra, mas é onde eu me encontro às vezes ali, mas assim, eu penso que são coisas parecidas até, porque eu ajudo pessoas. Claro. Né? Eu estou dando Claro. aula, então eu estou ajudando pessoas a desenvolver, a chegar onde elas querem, e não deixa de ser assim lá no direito também, que eu ajudo pessoas a buscar a justiça ou os direitos delas. Então, enfim, assim, não são coisas tão diferentes, apesar de parecer, né? E, assim, na parte que a gente tem em casa, essa estrutura que ajuda a gente a buscar sempre algo melhor. Eu mesmo sou um grande exemplo de evolução, acho, né, dessa parte, porque eu sempre tive muito problema com isso, até em acreditar nisso, né? Eu sempre falo para as pessoas que vêm me procurar, falam, pô, eu vi a sua mãe, então eu falo, olha, se eu, que sou eu, que não acreditava em nada, as coisas fluem e eu tento sempre estar um pouco melhor, que eu sou um pouco mais irritado, às vezes assim, mas eu sempre busco. Então, assim, se eu consigo, todo mundo consegue. E se funcionou para mim, que não tinha, que era crença zero, que era uma crença limitante que eu tinha, então funcionou para todo mundo. Então eu falei, então você só tem que o quê? Você tem que se dispor a isso, né? E sempre em busca de algo mais assim, perto de onde você quer chegar efetivamente, né? Você tem que buscar as coisas. É como foi dito, tem que plantar. Tem que plantar, e hoje em dia, com tudo isso de informação que a gente tem, e principalmente no seu canal mesmo, né? Uhum. No seu canal, no seu Instagram, eu nunca vi pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, passa tanta informação. Gratuito, né? Muito conteúdo gratuito, assim, de forma rápida, fácil. Então, assim, eu brinco que o quê? Com quem me fala comigo, nossa, mas eu gosto tanto, falo, olha, imagina, se isso é o que ela passa de graça, imagina o que ela vai te passar quando for no tratamento. Então, isso é só uma pontinha. E eu acho que muito vem da sua história, né, isso. Porque você, de fato, todos os médicos falaram que já era, que você não ia andar, que você ia... Nananã. Aí, quando foi fazer a cirurgia aqui, não, que era uma cirurgia que nunca tinham visto ninguém sair
sem nada, que era um perigo, que não sabe se vai andar, se não vai andar, se vai mexer perna, se não vai, o que, que vai acontecer. E aí você foi lá e mostrou para todo mundo que, claro, né, tem a parte médica, Claro, obviamente, mas claro. assim, sem a parte que você trabalhou, Não tem jeito. nada disso. Só para vocês entenderem, a última cirurgia, né, que eu coloquei, era para colocar 6 pinos, acabou colocando 5, porque um nem deu para colocar de tão difícil que estava a coluna, tirei um pedaço da bacia, fiz o enxerto, e o médico falou, olha, você vai ficar sem dor, mas para andar vai precisar de uma ajudinha. Nada que uma muleta ou uma bengala não resolva, né? E eu disse para o médico, doutor, quem está dizendo isso? Ele falou, eu. Eu falei, com base no quê? Ele falou, na medicina. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, mas você não acredita? Eu falei, tanto acredito que eu vou me submeter à cirurgia mais açougue, vai, que tem na medicina. É prego, martelo, pino, serrote. Mas, doutor, eu acredito numa coisa maior que a medicina. Então, o senhor escreva. Eu não saio daqui mancando, eu saio daqui dançando. E o legal é o seguinte, gente, vai fazer 17 anos que eu fiz essa cirurgia. Eles disseram que eu ia ter sequela. Depois, a segunda etapa era o seguinte, não existia nenhum exemplo de ninguém que tivesse feito essa cirurgia e depois de 10 anos estava bem. Por quê? Porque acima da cirurgia dá problema e abaixo, já que a gente está fixada. Então, vai fazer 17 anos e tem uma novidade para contar para vocês. No dia, não sei que dia que vocês vão ver esse podcast, mas no dia 27 de novembro de 2024, eu vou dançar 6 coreografias no Teatro Eldorado. Então, assim, danço todos os dias até hoje, de segunda a sábado, e estou ótima, sem sequela. Mas que maravilha, né? Você vê que maravilha. Bom, além do exemplo que vocês tiverem em casa, eu quero que vocês digam o seguinte, vocês acabam me pedindo trabalhos? Radiônicas e Quantex? Acho que todo dia, quase. Os maiores clientes, com certeza. Quem tem mais Quantex, acho que somos nós. Sim, acho que sim. Então, isso é incrível, gente, sabe? Porque a maioria das pessoas que faz um trabalho desse, um trabalho que realmente é revolucionário, vanguarda, né? Não tem a família como apoio. A família não acredita, ou a família nem sabe direito o que você está fazendo. E eles usufruem disso, né? Então, fazem o trabalho e vem o resultado. Então, isso é casa de ferreiro, espeto não é de pau, tá? A gente está aplicando as coisas. Vou voltar um pouquinho aqui para a Estela. Estela, me diz uma coisa, quais são os temas mais comuns que os adolescentes trazem? Putz, hoje em dia bastante coisa vem aparecendo, acho que com a questão aí de rede social, de exposição, de mídia, tem bastante questão aí de baixa autoestima, de comparação, né? Isso aparece muito. Ansiedade, eu falo que ansiedade nem é mais uma novidade, acho que ansiedade virou quase que o sobrenome das pessoas, infelizmente, né? Mas, assim, é algo que acho que eu não vou dizer todo mundo, porque eu não vou generalizar, né? Mas, assim, muita gente ainda vai ter que lidar com isso, então ansiedade é algo que porque eu acho que essa coisa do tudo muito rápido, tudo para ontem, eu não tenho paciência de esperar, então se não acontece, e aí assim, né, se não acontece do meu jeito, na hora que eu quero, já dá alguma descompensação que aí vem em forma de ansiedade, né, dessas coisas, então acho que a ansiedade é o que eu mais vejo hoje, não só no consultório, né, assim, fora do consultório, na vida, enfim, Instagram e vida real, né, que eu falo. Aí fora isso, bom, depressão, enfim, acho que esses, na verdade, nem são temas atuais, mas eles estão cada vez mais aparecendo. E aí, para falar um pouco disso, né, dos temas que aparecem mais, também vem os TDAH, autismo, que aí até as pessoas mais antigas, né, me perguntam, nossa, mas hoje em dia tá na moda, todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH. E o que eu sempre falo é, não, na verdade, não é que tá na moda, é que hoje em dia a gente faz o diagnóstico, essa é a diferença, né? Uhum. Antigamente as pessoas tinham muitos sintomas, já tinham todos esses transtornos, só que ninguém via, né? Assim, não era tão visto, não era diagnosticado, não era cuidado. Uhum. Hoje a gente tem esses cuidados maiores. E na sua visão, você acredita que esses temas, por exemplo, que você tem trabalhado, eles são bem efetivos, tratados com uma equipe multidisciplinar? E você tem experiência, por exemplo, com algum tratamento até comigo? Com o Quantec ou com a terapia vibracional?
Vários, né? Acho que a terapia multidisciplinar é o caminho mais completo, né? Eu sempre faço a comparação. Como um paciente no hospital, por exemplo, ele é tratado de forma multidisciplinar, então tem lá enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, o médico em si, e todas as outras especialidades, inclusive psicólogo, enfim, todos conversam, né? E trabalham em conjunto para a melhora daquele paciente. Acho que é a mesma coisa, né? A gente está falando de multidisciplinar, então até a gente tem vários pacientes em comum, que é o que eu sempre falo, cada um faz a sua área, né? Então eu indico, eu falo, ó, vai lá, trata a parte vibracional, a parte quântica, enfim, do quântica, física quântica, faz essa parte, e aí comigo a gente trata a parte emocional, a parte psicológica, fazendo a terapia mesmo, né? Porque, enfim, para quem não conhece ainda o quântica, que devia conhecer, ele dá ali, enfim, um relatório enorme com várias características, várias coisas ali, frequências, né? Enfim, aí ela pode falar melhor que eu. Mas aparecem ali vários caminhos, na verdade, aonde você precisa olhar. E aí a gente tem, né, alguns pacientes ali em comum que aí o Quantic já me dá algumas ferramentas para eu poder olhar e falar, tá, onde que a gente vai focar, né? O que que a gente vai tratar. Então ele me ajuda ali também a dar um direcionamento, enfim, a gente até poder Isso, olha, isso é ver. muito importante você colocar, porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não posso fazer Quântica, eu vou te falar porque a minha religião não permite. Ou eu não posso fazer porque eu estou fazendo um tratamento com uma psicóloga. Eu falo, gente, é o seguinte, eu indico psicóloga, eu indico psiquiatra, entendeu? Cada um na sua área. A vibração, o que é vibração? É pensamento, sentimento, emoção, ação e crenças. E crenças ficam no inconsciente. O Quântica trata o inconsciente e vai tratar a sua vibração. Por quê? Porque você cocria e atrai tudo que você vibra. Então, eu vou tratar toda esse conjunto. Agora, eu vejo quando a pessoa tem a necessidade especial de um tratamento, eu mesma indico. Psicóloga, indico, já te indiquei, clientes meus. Indico psicóloga, indico psiquiatra, indico outras áreas, né? Porque é isso mesmo, né? É uma coisa integral, porque eu faço parte da medicina integral. O integral integra todas as áreas, né? E com você, Rafa? E com você a coisa como é que os seus clientes, quais são os seus alunos, na verdade, não os seus clientes, né? Qual é a dificuldade maior que você encontra quem começa a jogar beach tênis? Olha, geralmente as pessoas elas têm aquela coisa em mente de fala, não, isso eu não vou conseguir fazer, sabe? A pessoa, porque assim, eu tenho muita gente que nunca tinha feito nenhum esporte, né? Tem gente que vem de outros esportes, mas vê a gente jogando, ensinando e fala, isso eu não consigo fazer. Isso eu não consigo fazer. E fica repetindo. Ou faz e fala, não, mas eu não sou tão bom. Mas eu não sou tão... Isso é uma coisa frequente, né? Então é aquela coisa que limita eles, porque eles ficam, isso eu não consigo fazer, isso, e acaba que, de fato, prejudica. Uhum. Porque eles ficam reforçando essa ideia que eles não vão conseguir fazer, que eles não são bons o bastante, né? E trava, acaba que trava. Mas, né, a parte do jogo em si, né, que é o aprendizado e tal, existe uma parte muito psicológica, né? Que assim, você lida com o erro a todo momento. Então, Frustração. Então, esses pontos são os mais complicados, porque para quem olha de fora, fala, é um jogo relativamente simples de se começar, só que à medida que você vai entrando, você vai percebendo. Mas essa parte do erro e da limitação que você mesmo se impõe é logo no começo, porque você vai errar muito mais do que você acerta. E você depende do quê? De você se recuperar. Então, errei, perdão, e vai, e vai. Então, isso é muito difícil para todo mundo, né? Eles sentem uma dificuldade extrema disso, de aceitar e perdoar e virar a folha. E aí volta aquele negócio, não, que eu não vou conseguir, porque não sei o que lá, porque é isso, porque é aquilo, porque o outro não consegue. E aí fica. Muitas vezes eu falo até para os meus clientes que o problema maior, né, é que eles focam assim, o medo de se frustrar é muito maior do que a vontade de conseguir aquilo, né? Então eles falam assim, o não eu já tenho, o resto que vier é lucro. Então o que eles fazem? Eles ficam tão fixados no medo
de não conseguir, e já dizem que não vão conseguir, que é óbvio, eles estão cocriando isso, né? Sim. Que não vão conseguir. Porque se ele fica fazendo, visualizando que está tudo bem, que vai conseguir, e aí chega na hora e não consegue, a frustração vem. Sim. Só que eles cocriam já a frustração antes, entendeu? É para não ter essa... Para não ter essa perda, né? Essa perda. Então, eles já ganham a perda. Então, eu digo sempre o seguinte, a física quântica, ela é a física das possibilidades. Então, tudo já está criado. A gente está aqui para aprender a acessar o resultado que a gente quer. Então, eu estou no beach tênis. Aqui estou eu jogando super bem, aqui estou eu jogando muito mal, né? Eu tô fazendo qualquer coisa. Aqui estou eu saudável, não saudável. Aqui estou eu bem-sucedido, não bem-sucedido. O que acontece? Na hora que eu foco numa possibilidade, vira probabilidade. Então, é muito mais fácil, né? Eu estou mais perto do meu objetivo. Mas aí a pessoa fala, o não eu já tenho. Então, virou probabilidade. O não já tem, vai continuar com o não. Então, é bem interessante isso, porque, inclusive, a gente tem até um testemunho. Tem uma aluna dele, não vou falar quem é, mas tem uma aluna dele que começou, não consigo. Ele falou, entra nesse canal aqui e vai procurar a Bia De Luca. Não é? Não, eu indico sempre que eu posso, porque, de fato, bom, eu como a gente falou, eu acho que eu sou... A primeira coisa que me vem sempre que eu tenho alguma questão, tudo, é falar com você. Então, falar, preciso de um canto aqui para tal coisa. Então, assim, eu falo, se é algo que funciona para mim, que funciona para ela, que funciona para um monte de gente, eu quero que mais gente use. Claro, é isso aí. Eu quero que mais gente alcance, né? E me diz um pouco, e a tua dificuldade de iniciar o beach tênis, essa outra profissão? A dificuldade maior foi começar a entender, me colocar no lugar do outro, entender a dificuldade do outro. Porque como eu sempre tive um pouco mais de facilidade, no início, assim, era muito difícil entender o que tinha de bloqueio, o que tinha de dificuldade física mesmo, enfim. Aí eu fui tentando aos poucos me colocar nesse lugar, né? E aí ensinar com calma, com paciência, entender que cada um tem o seu tempo. Né? Você viu que escola que foi o beach tênis para você? Então, por isso, exatamente, né? Então, assim, cada um... Então, eu tenho diversos alunos com diversas experiências de vida, histórias. Então, alunos que nunca fizeram nada, alunos que já foram tenistas, alunos que jogavam bola, alunos de 10 anos, de 15 anos, de 30 anos, 60 anos. Então, tudo isso você tem que assimilar, entender e ver aonde que cada um precisa mais. E aí a gente tenta sempre, claro que é uma gama enorme de possibilidades, mas sempre adequar da melhor forma possível para cada aluno, para que eles evoluam de forma mais rápida e sempre com uma base boa. Então, essa que é a grande questão, né? Eu entender. Que interessante. Olha, claro que vocês vão dar os seus contatos e tal, mas só para quem está assistindo a gente agora, fala os bairros que você dá aula de beach tênis, não sei se você quer falar a escola. Então, hoje eu dou aula em 3 quadras diferentes, uma que fica na Pompeia, chama Pompeia Beach, uma quadra que fica no Ipiranga, chama Orla Ipiranga, que é uma quadra coberta até, e a outra quadra chama Saúde Beach Arena, que fica ali na Vila Gumercindo. São 3 quadras ótimas, estrutura ótima e, principalmente, eu tenho muita sorte com os meus alunos, que, assim, eu posso dizer que 100% deles são ótimos. Então, assim, eles sempre me recebem muito bem, recebem as minhas instruções sempre de uma forma, assim, ótima, assim, sabe? Que você vê que eles querem aprender e sempre me apoiam quando eu preciso. Então, assim, eu tenho uma sorte de ter alunos maravilhosos. A sorte também é a lei da atração, né? Então, porque aí que a gente cocria e atrai exatamente o que a gente vibra. Tem gente que fala para mim que tem azar, né? Com cliente, com aluno, tem azar, o cliente não paga. Bia, como é que pode? Você não toma balão. Eu falei, eu não tomo balão porque eu não cocrio balão. É só por isso, é assim que a gente tem que fazer. Vamos lá, Estela. Fala um pouquinho, você atende online, você atende em consultório, como é que é? Como eu falei, hoje acho que 90% aí dos atendimentos são online, acho que isso facilitou muito a vida. Eu já atendia online antes da pandemia,
Mas com a pandemia, claro, isso ficou, né, assim, quase todo mundo aí preferiu, porque não tem deslocamento, não perde tempo, trânsito, enfim, né, é muito mais fácil. Então, eu atendo a maior parte online, mas eu também tenho um consultório aí para quem prefere, né, presencial, para quem, enfim, gosta de estar ali no contato, que fica na Vila Mariana, até bem pertinho do metrô. Então, facilita bastante, como eu falei, que eu atendo a maior parte adolescente, adulto, jovem, aí facilita esse meio de transporte para todo mundo. Então, atendo aí tanto online quanto presencial. E aí, né, ele estava falando da sorte dos alunos, né, que são alunos muito legais e muito receptivos, e é o que eu estava falando, né, que a gente, bom, atrai o perfil aí do cliente que a gente busca, então, que eu acabei atraindo bastante dessa faixa etária, mas também que eu falo, são pacientes muito receptivos, né, que eu tenho me dado muito bem aí com esse público. Maravilha, maravilha. Bom, vamos falar, agora eu quero falar um pouquinho do Quantec em si, tá? Então, assim, gente, eu trabalho com um aparelho, que é um aparelho de biocomunicação instrumental, que através da sua foto faz o escaneamento, acessa a sua informação original e envia frequências vibratórias para você, vibrações, na verdade, de 3 em 3 horas por 3 meses. Que tipo de frequência é essa? Desde acupuntura, ortomolecular, oração, código xamânico, constelação familiar, homeopatia, florais, é muito extenso, tem mais de 110 mil itens, né? E o meu, particularmente, tem muito mais, porque eu estou há 16 anos já, quase 16 anos com o aparelho, sou uma das pioneiras no Brasil. Então, como o banco de dados é aberto, eu vou colocando muita coisa no banco de dados, né? Então, ele é muito completo, o aparelho. O que acontece? Esse tratamento, eu faço um pacote de 3 meses e eu incluo uma consulta, que pode ser online ou pode ser presencial. E a gente trata qualquer assunto, qualquer assunto. O quanto é que eu posso tratar? Pessoa física, jurídica, agricultura, animais e locais, né? Na pessoa física, tudo, passando pela parte psicológica aí, que a Estela colocou, trato mental, trato emocional, trato o corpo físico, trato o corpo energético, o espiritual, o ambiental, né? E muita gente, às vezes, tem restrição. Mas espiritual... falaram outro dia para mim assim, nossa, você conhece a Bia? Eu vim aqui por indicação, falaram que você tem uma alma tão boa. Eu falo, não, querida, eu tenho um corpo, eu sou uma alma, é diferente. E aí, porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? Não se trata de religião, tá, gente? Se trata o seguinte, todo mundo é espírito, então a gente tem que tratar esse lado também. E o Quantec, eu tenho algumas experiências na família, né? Do mesmo jeito que a Estela falou, que a gente fez trabalhos e ela mesma fez visualizações e tudo, mas sempre com apoio do Quantec, desde bebê, o Gabriel a gente faz, e para várias situações. Tem uma cirurgia, vou fazer, eu preciso escolher um lugar, ou uma coisa de profissão, ou um trabalho, a gente faz. Até para clima de casamento a gente faz, gente. É uma coisa impressionante, não é? Não estava muito quente, Rafael? Em novembro a gente precisava que esfriasse um pouco? Todos os dias um calor que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, que eu falei... Eu sou calorento, aí eu falei, pelo amor de Deus, faça alguma coisa aí para vibrar e para dar certo. E aí, só no dia do meu casamento, ficou frio. Foi ótimo, aliás. Foi ótimo, aliás, porque ainda mais eu estava com vestido manga comprida, eu falei, nossa, agora sim que eu vou fazer. Então, é interessante, porque assim, os filhos usam, a família usa, os filhos indicam para outras pessoas, e essas outras pessoas usam também, e todo mundo acaba se beneficiando, tá? E aí, o que é? Muita gente fala assim para mim, não sei explicar. Até hoje, eles não explicam também muito bem, tá? Meus filhos não explicam exatamente. Mas é que a gente é o exemplo vivo, né? De todos os dias. Aliás,
filhos, noras, genros, todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Não Todo. faz nenhuma escolha sem o Quantic, sem a Bia. Ninguém. Filhos, noras, genros, ambientes de trabalho, casas, animais. Isso tudo que ela falou, a gente usou todo já. A gente fez todas as possibilidades de Quantic já. Então, a gente sabe bem. Assim, é uma coisa... Como eu posso dizer? É de outro planeta, eu acho. Assim, é só você fazendo. E assim, parece que a gente tá fazendo, né, propaganda, mas assim, é tão absurdo. Porque se desse para todo mundo fazer uma vez, pelo menos... Eu falo isso. Você sabe que mesmo a pessoa não sabendo explicar, mas ela passando pela experiência, e assim, hoje mudou muito o público. Hoje, 80% do meu público são médicos, tá? Inclusive, no dia 30 de novembro, eu vou dar uma palestra, que também para médicos, no primeiro Congresso de Medicina Vibracional, que é internacional, vem até convidado internacional, eu vou falar sobre terapia vibracional a serviço da saúde e autismo. Então, para vocês saberem, claro, quando eu trato autista, claro que tem equipe multidisciplinar, claro que tem uma psicóloga, claro que tem um médico, claro que tem apoio, mas tem coisas que a informação, a bioinformação, por quê? O quanto é que é bioinformação? O que é uma bioinformação? Vou colocar essa água aqui para dentro, vou tomar essa água. Tomei essa água, estou colocando uma informação para dentro, tá? Se eu tomar um refrigerante, eu coloco outra informação. Tomou água mesmo. Essa foi boa. Essa foi boa. Uma comida é uma informação. Você assiste uma notícia trágica, você coloca uma informação. Você discute, você faz uma meditação, você coloca uma informação. Então, hoje já está provado que a gente consegue emitir bioinformações à distância de uma maneira sutil, porém muito profunda, tá? Então, é assim que funciona o tratamento. Um tratamento à distância, mas com resultados incríveis, tá? Eu estou aqui falando do Quantic, gente, mas assim, para vocês saberem, eu tenho vários aparelhos quânticos, tá? Eu trabalho com outro aparelho que faz uma leitura digital como se fosse um exame de sangue digital com mais de 700 marcadores. Tem um outro que imprime na água, que água Bia de Luca, imprime na água frequência vibratória perfeita. Fiz mais de 20 formações na área da saúde, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, em comunicação, desenvolvimento humano, comportamento humano. Então, assim, eu não paro de estudar, sou formada em acupuntura, medicina chinesa. Então, a gente não está aqui falando de mãe para filho para fazer, entendeu? Badalar um outro. Não, eu quero mostrar o seguinte, que o exemplo trata que quando a gente vive a mudança, então aquela história, né, que o Dalai Lama fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, não é ficar falando sobre mudança. Agora, então, vocês se preparem, porque vai começar a campanha política, já começou, agora é um tal de falar, falar, falar. Na hora de fazer, a coisa muda de figura. Então, eu tô lançando aqui para vocês uma nova questão, né? A gente tem que praticar, a gente tem que fazer mais e falar menos, né? Pode falar também, mas contanto que você faça. E até porque não parte do outro, né? Porque a gente fica muito exatamente esperando algo do outro sempre. Porque principalmente que você tocou nesse assunto que não, a gente não vai falar sobre isso, mas a política, você fala, porque o tal não fez, claro que impacta, mas assim, a mudança não vai vir lá de cima. Uhum. A mudança vai vir da gente sempre, em exatamente, tudo. Exatamente. Isso eu acho que é um grande exemplo, que todo mundo tem essa coisa, não, que os políticos nunca mudam, mas espera aí. Você mudou? Você já parou para olhar aqui embaixo? Então, assim, não. Né? As pessoas querem que os outros mudem para você mudar depois, e não funciona assim, né? Eu acho que você pode falar melhor, mas é um pouco da base que a gente tem com você, é muito isso. É isso aí. A gente muda, a gente faz as coisas. Eu fiquei impressionada que outro dia eu chamei umas pessoas para me ajudarem lá para filmar o consultório, eu fui fazer vídeos que eu gravo muito para o YouTube, e aí como eles iam ficar o dia inteiro, eu falei assim, eu fiz almoço, fiz um lanche para eles, porque eles começaram a filmar de manhã, né? Eu falei, não, vocês almoçam aqui e tal. Quando acabou o almoço, o rapaz que estava filmando, que ele está acostumado a filmar pessoas, né, que tem canal no YouTube. Ele falou, Bia, eu estou impressionado. Eu falei, por quê? Porque você é igual falando no YouTube e tratando a sua família, os seus empregados. Eu falei, mas eu não sou atriz, eu estou falando o que eu faço. Ele falou, porque a gente foi na casa de uma pessoa
obviamente que a gente não vai falar o nome, que acabou de falar de meditação e tratou o empregado igual um lixo, ainda soltou um palavrão. Falei, então, gente, então isso é que eu estou querendo lançar essa campanha, entendeu? Que a gente precisa praticar mais e dar mais exemplo, né? Que eu acho Aliás, importante. que hoje eu acho que é o assunto que deveria ser o mais importante, na minha visão. É, Né? Porque as pessoas, elas vendem muito até que... a gente falou aqui sobre ansiedade, depressão, TDAH. A gente até sabe, não é nem a minha área, mas assim, a gente até sabe que hoje em dia a gente consegue ter o diagnóstico, mas também com o que a gente está vivendo hoje em dia, a tendência é que piore mesmo, é que tenha Sim. mais de fato, né? Além de ter o diagnóstico, mas tem mais. Por quê? As pessoas vendem algo que elas não são. Uhum. Então, todo exatamente, mundo vende no Instagram, vende não sei o que lá, e posta coisas e vende o que não é. exatamente. E a vida, por isso que tá, creio eu, o mundo tá de ponta cabeça com tudo isso. Então, quem é certo tá parecendo errado, e esses que são errados parecem certos, e a gente vai ter que tentar começar a mudança, principalmente dessa parte, né? Tanto é que no começo, né, já há um tempo atrás, agora mudou muito, o algoritmo do Instagram mudou, o do YouTube mudou, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas assim, a orientação, né, que a gente recebe no começo escuta, Bia, você dá de graça muito rápido a informação, você tem que ficar enrolando. Gente, eu detesto coisa que fica enrolando na vida, detesto coisa que enrola, né? Então eu falei, nunca consegui fazer um infoproduto. Eu lancei um curso uma vez, tive que tirar do ar depois, porque essa coisa, agora vai, e você fala, agora na próxima aula, agora vende uma outra coisa. As pessoas fazem curso para vender outro curso, não é um curso em si, né? Então, eles falaram, mas você dá coisa muito de graça. Eu falei, bom, é o que eu tenho para oferecer. O conhecimento tem que ser compartilhado. E aí me deram uma orientação uma vez, falou, não, vê onde é que você se encaixa. Ou é uma coisa engraçada, ou você vai ser tolerância zero, ou você vai ser tipo receita de bolo, sabe? Eu falei, nenhuma das três. E como que você vai ficar satisfeita como? Eu falei, a hora que eu estiver mais próximo da Bia, entendeu? A hora que eu ver um vídeo e falar, nossa, essa é a Bia falando, hoje já está assim. Hoje já está assim, eu já estou bem mais à vontade, então hoje eu assisto meu vídeo e falo, nossa, sou eu mesma falando, né? Porque a gente precisa se conscientizar isso, né? O que você está fazendo? Então, muitas pessoas chegam no consultório e começam assim, ai, Bia, você não acredita, porque o meu marido, porque minha mulher, porque a minha sogra, porque sempre falando disso, né? Aí eu falo, olha, você veio me procurar para fazer um trabalho de autoconhecimento, expansão da consciência, seja com Quantic, o que for, mas faz 40 minutos que você está falando do outro. Então, eu quero saber o que realmente você quer, né? Então, essa coisa de trazer o foco da atenção para si, né, é muito importante. E trazer o foco da atenção e o exemplo, e viver isso que você está falando, né? E viver isso que você está fazendo. Você sabe que até na terapia, né, muita gente vem, porque meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, isso, aquilo. Eu falo, bom, mas quem é que está na terapia, né? Eu sempre Exato. trago também, eu falo, escuta, é você que está aqui na terapia, né? Então, é você que precisa ver o que você vai fazer. Tudo bem que pode ser que o outro tenha atitudes que não são legais, ou comportamentos, enfim. E o que você vai fazer com isso? Uhum. Né? Vai ficar esperando o outro melhorar, mas quem tá na terapia... Aí eu sempre falo, mas quem tá na terapia é você, o outro não tá. E agora? Uhum. Né? Então, acho que é muito isso, assim, de primeiro esperar, né? Como o Rafa falou, esperar a mudança de fora e se conscientizar um pouco da sua parte, né? Então, acho que a terapia, enfim, todas as terapias, né? Mas trazem isso muito de se conscientize da sua parte, né? O que você pode fazer? Aliás, isso ajuda em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão, porque quando você tem autorresponsabilidade, quando você não terceiriza a culpa, porque quem terceiriza a culpa é vítima, né? Não posso fazer nada, a culpa é do outro. Aí é que você não muda, não faz nada. Quando você tem autorresponsabilidade, você percebe que o poder é seu. Então, aquela coisa, o cara me jogou uma bola errada, como é que eu ia defender? Tem isso lá no beach tennis, tem isso na advocacia trabalhista. Então, isso, na advocacia. Fala um pouco da advocacia. Todas essas
questões elas entram em todas as áreas da vida. É. Assim como na advocacia trabalhista, que é o que a gente mais enfrenta hoje em dia, são essas questões de inversão de valores e as pessoas sempre têm alguém que pode ter a culpa. Então, porque isso, mas aí você chega lá, mas você fez a sua parte, que era controlar o ponto, fazer isso, fazer aquilo, enfim, as coisas técnicas, EPI, não, então isso, mas isso, aí leva uma condenação, e aí, não, mas por quê? Não, existe erros e falhas, sempre vão ter, em todos, e até nisso a gente tem que saber lidar. É como você vai lidar com isso. Tudo bem, foi injusto, eu fiz e houve um erro. Como você lida com isso? Você vai culpar mais alguém? O que você vai fazer com isso? Né? E então tem muito isso na área da advocacia. E no beach tênis, mais ainda, porque é um jogo em dupla, né? Então, a pessoa sempre quer responsabilizar o outro. Ela fala, mas porque essa bola não era minha, essa bola era dele, porque ele fez isso, ele não fez aquilo. De fato, ocorrem os erros? Ocorrem, mas muitas vezes você não está olhando para você. E você tem que olhar para você. Então, acaba que a gente vai tratando e vai tudo, em todos os pontos da sua vida, você vai perceber essa questão, se você não tratar, se você não olhar para você, se você não projetar, se você não vibrar o que você quer, aí você atrai o parceiro ruim, aí você fica, que eu brinco com os alunos disso, falo, o medo de errar faz você errar. Opa! Porque você fica pensando no erro. É claro, então, o foco da atenção tá ele vai lá dar o saque, aí quem vai sacar já tá pensando no erro e o outro, que é o parceiro, já tá pensando, e se ele errar agora a gente perde? Aí o saque vai na rede. E aí eu brinco com eles muito, porque assim, eu fico forçando essa questão na aula, para tirar deles. Aí eles falam, nossa, mas aí você pressionou a gente. Eu falei, não, é que vocês já estavam pensando nisso. E se na hora que vocês estiverem pressionados, vocês falarem, não, essa aqui eu não erro de jeito nenhum, porque esse é o ponto que eu vou acertar. Mas eles pensam ao contrário. E todo mundo tá assim. É e aí a gente Sua vai ter vida está onde tiver o foco. Onde tiver o foco, totalmente. E você sabe que, só, né, complementando aí o que ele falou, na terapia muita gente fala assim pra mim, não, eu já tô preparada pro pior, porque assim, eu já tô preparada, assim eu não me frustro. Eu falo, então, aí não tem mais chance. É isso. Né? Não é só uma questão, é uma questão energética, vibracional e emocional. Como que você se prepara pro pior? Aí eu falo, você não tá preparado pra nada, na verdade, porque ninguém se prepara pro pior, na real, né? Não, porque assim eu espero pior. Você acha pior. que você tá preparado, né? Eu vou para um jogo, não, eu tô preparado. Se eu perder, eu sei que eu vou perder. Bom, então, acho que você nem precisa ir. Melhor. Né? Assim eu falo, aí não dá, né? Aliás, as pessoas têm que se preparar para vencer. Exato. Preparado pro melhor. Isso... Elas não estão acostumadas com muitas isso, vezes chegam clientes lá, já, meu Deus, olha só, acabou o mundo, eu vou levar Aí eu falo, meu amigo, se você... Né, claro que a gente fala, tem a parte técnica, claro, mas assim, se você já vai com isso, você pode ter a parte técnica do seu lado que você vai ter problema. E aí acaba que trata todo mundo assim, volta, e acaba que a gente falou da parte de empresa, aí a empresa vai indo para esse rumo, porque o cara só pensa nisso, porque a gestora só pensa nisso, que não sei o que lá, e é isso. Olha, eu quero dizer uma coisa, eu estou tendo aula sobre terapia vibracional aqui, sobre lei da atração. Estou tendo aula. Estou muito feliz e orgulhosa de ver que, assim, vocês praticam, sabem e estão levando isso para a vida de vocês pessoal e para a vida profissional. Importante só, assim, ressaltar que é o quê? Isso não é uma coisa fácil, né? Não. Assim, é que eu tento trabalhar isso. As pessoas podem achar que a gente está aqui falando que é tudo mil maravilhas. Então, 24 horas por dia, então a Bia, o Rafael e a Estela ficam... Claro que não. Óbvio que não. Mas, assim, é um trabalho diário, é um trabalho mesmo. Então, você tem que se forçar, você tem que pensar, né? Pensar, prestar atenção, falar, não, e vez ou outra a gente sai desse caminho, mas o importante é a gente recalcular a rota e voltar. Exatamente. Então, assim, é um trabalho diário, várias vezes ao dia, você tem que, em várias coisas, você tem que se colocar à prova e tem que fazer e tem que pensar como todo mundo. A gente se frustra várias vezes e dá certo, e assim, sempre trabalhando isso. Não é que a gente está vendendo aqui comercial de margarina, que a gente nós somos perfeitos. Não. Óbvio que não, né? Não. Óbvio que não, mas assim, a gente tenta melhorar a todos os dias. E isso é um fato, que é o que eu falo até para os meus alunos e para os meus clientes.
falam, porque a empresa do XY lá ganhou aquele processo, porque entra para mim, não, o meu amigo ganhou. Eu falo, cara, olha para o seu. E para os meus alunos, eu falo o quê? Você tem que se comparar com você ontem. Isso. Para de olhar a grama do vizinho. Exatamente. Então ele fala, nossa, mas tal pessoa, nossa, tá jogando super bem e ela faz aula comigo. Mesmo porque o vizinho pode ter acordado de madrugada e ter exatamente. regado a grama e ele não viu, E né? cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas qualidades e a gente tem que entender isso. Uhum. Então a busca é o mais importante, né? O trabalho, você tá sempre ali olhando, tentando arrumar, enfim, é só porque senão parece que a gente não somos... Não, tem a dificuldade. Eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, com a mensagem que ficou, colocasse também aonde que eu posso encontrar vocês, se vocês querem dar rede social, WhatsApp, não sei, divulgar. Então, assim, a mensagem do que vocês... de tudo que viveram, tudo que a gente falou aqui, o que vocês querem que fique gravado? Bom, então acho que a gente pode, né, levar de tudo isso, é muito difícil, né, uma mensagem, mas saber que, bom, a gente pode plantar tudo aquilo que a gente vai querer colher lá na frente, né, então começar hoje, não deixar para amanhã, não deixar para segunda-feira, não deixar para, não, mês que vem eu faço, né, então acho que a primeira coisa é começar hoje. E como a gente estava falando, todos os dias, todos os minutos, todas as horas, todas as situações trazem algum desafio, né? E a gente precisa sempre tentar voltar. Não, recalcula a rota, né? Volta, não, tá bom, qual que é meu objetivo, onde eu quero chegar? Enfim, então acho que é sempre se trabalhar, se conhecer. E aí, bom, já vou aproveitar e vender meu peixe. Façam terapia. Acho que é bem importante aí pro autoconhecimento, né? Principalmente... para você saber como é que você funciona. Eu sempre falo isso, né? Para quem me procura para fazer terapia, eu sempre primeiro pergunto, né? Por que você buscou? E aí eu sempre falo, puxa, é muito importante que você saiba como você funciona. Porque não adianta eu te falar, olha, se você pegar isso aqui e fizer assim, vai dar certo. Não, nem sempre dá certo para todo mundo do mesmo jeito, né? Aliás, é muito difícil. Então, o processo de terapia é justamente para você saber como você funciona, o que para você dá certo, né? Então, acho que façam terapia, busquem aí se conhecer, porque acho que é só assim que a gente vai achar o caminho de como lidar com a frustração, de como lidar com os erros, de como lidar com todas as situações da vida, porque sim, isso vai acontecer, né? O que eu falo para quem me procura é assim, a vida é uma montanha-russa, sim. Ou seja, vai ter altos e baixos, vai ter obstáculo no meio, pode ser que engripou ali em algum momento, mas o que a gente faz com a terapia é que, primeiro, essa montanha-russa não seja tão radical assim, para o alto não ser tão alto e para o baixo também não te levar para o fundo do poço. Para você saber lidar. E para que mesmo se tenha um alto ou um baixo, né, discrepantes, que isso, né, às vezes tira a gente do eixo, é para você saber lidar, para você saber ficar bem e não entrar em parafuso, né, como todo mundo diz. Então, acho que a gente pode levar aqui, vamos, autoconhecimento, né, assim, vamos... E aí... Aliás, eu falo, a vida é um eletrocardiograma, né? As pessoas já fizeram eletrocardiograma. Ela sempre tem altos e baixos. A hora que parar, você morreu. Se tiver reto... Então, é movimento, né? A Exatamente. gente está sempre... mesmo que seja só em cima, você vai morrer. Vai morrer. Exatamente. Então, a gente tem que continuar com o movimento, que é a vibração. Exatamente. Então, né? temos que aprender a lidar, não tem E aí, saída. O teu contato, Estela? Então, pode me achar no Instagram. Instagram é psi de psicóloga, né? PSI.Estela De Luca. Estela é com S mudo e 2 L's e Luca com um C só igual da Bia De Luca. Ele vai colocar o seu Instagram. Aí. Coloca aí na tela, psi.Estela De Luca. Qualquer coisa pode me chamar por lá, que aí a gente consegue conversar. Tá bom. O teu Instagram é fechado, né? Não, esse é aberto. Esse é aberto? Então tá bom. Então pode chamar por lá. E Rafa, você, qual é a mensagem que você quer? Mensagem principal, acho que é mude a sua vibração para mudar a sua vida. Maravilha. Usando. E, assim, busque sempre o seu melhor. Esse a cada dia, né? Vida tem altos e baixos, tudo isso que já foi dito. Então, busque sempre o seu melhor. Naquele momento, às vezes, o seu melhor é o que você pode fazer. Então, é isso. Outra coisa que eu acho importante é o quê? Façam terapia com a Estela, terapia vibracional com a Bia, aulas de beach tênis comigo e se tiver qualquer problema, advogado. Então, assim, eu acho que a gente tem um combo completo aqui, isso. Né?
A minha rede social é rafao_deluca, como se fosse Rafão, só que sem acento, né? Como eu já disse, eu dou aula nessas 3 quadras. Pompeia, o seu é fechado. Fechado o meu. Então, mas aí faça favor de seguir. Pode pedir para seguir, né? Manda direct. E assim, a mensagem principal é tudo isso que foi dito, eu acho. É só com essa no finalzinho, mas assim, busque sempre mudar a vibração, que você com certeza vai mudar a sua vida, e traga o foco para você, para a sua evolução diária, e faça terapia com elas. Muito bem, gente. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que foi muito construtivo. Quem está ouvindo a gente teve aulas, porque a gente falou do exercício físico, do corpo físico, falamos do energético, do emocional, do mental, disse da importância do espiritual. Então, assim, a gente realmente abordou todos esses assuntos e viu que sem isso a gente não consegue caminhar, né? Então, quero agradecer muito. Quero reforçar que o nome desse episódio é Nesta Casa de Ferreiro, o Espeto Não É de Pau, e que muita gente ensina a viver melhor na internet. Pouca gente está vivendo melhor. E eu garanto que nós estamos vivendo melhor todos os dias. Como o Rafa falou, não é um comercial de televisão, mas é melhor a cada dia. A gente vai se aprimorando e melhorando a cada dia, tá? Bom, meu Instagram é @BiaDeluca, meu canal do YouTube Bia Deluca, o meu é aberto, vocês podem entrar, deixar mensagem, enfim, que eu vou responder, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado pelo Obrigado convite. Foi ótimo, acho que tivemos uma boa conversa aí. É isso aí. Tá bom? Valeu.